Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Jogador Casual e seja bem-vindo ao canal. São vídeos de jogabilidade, análises, tutoriais, curiosidades e muito mais sobre o mundo dos jogos. Estamos de volta com Far Cry 2 Map Editor para dar continuidade ao segundo episódio do quadro Vlog de desenvolvimento do mapa Trilhas do Deserto, ou melhor dizendo, Desert Trails. O vídeo seguirá no mesmo formato do primeiro, inclusive recomendo assistir o primeiro vídeo antes para ficar mais informado sobre o projeto em si para melhor compreensão deste segundo episódio. Enfim, vamos lá! E ok, vamos começar o episódio 2 com Poças d'Água, que eu decidi chamar assim, que é simplesmente o recurso de água no editor de mapas de Far Cry 2. Enfim, no Far Cry 2, para mexer com a água é um pouco mais fácil em comparação com muitos jogos aí, muitos editores de mapa, ou até mesmo simuladores como Cities Skylines, que é um que jogo bastante inclusive, mas enfim, voltamos ao Map Editor de Far Cry 2. Ela é intacta, você determina ela pelo nível da água mesmo. Claro que para ela aparecer você tem que rebaixar o solo no determinado nível que ela irá aparecer. Por exemplo, se eu quero que ela apareça no nível 16, eu tenho que rebaixar o solo para este nível, caso eu queira que a água apareça, né, no mapa. E esse é um problema ruim, porque por exemplo, numa montanha que eu quero que apareça a água apenas ali, não tem como. Então, ou você coloca de um lado ou de outro, como aparece aí, como exemplo aí na própria imagem, para vocês verem. Olha aqui, eu tentando colocar a água, o nível da água teve que colocar justamente certinho no mesmo nível, não pode ser em níveis diferentes ali. Por exemplo, eu não posso colocar a água em uma montanha isolada e o restante da região mais plana não ter água. Isso não existe no Far Cry 2 Map Editor por limitações da época, né? Um editor de 2008. Mas enfim, e como estamos trabalhando com uma área mais desértica, mais seca, eu decidi adotar poças d'água mesmo, ou tentar simular. Eu espero ter conseguido, que é simplesmente pocinhas d'água, quase nulas mesmo, quase invisíveis à distância, mas quando você chega próximo você percebe ali um corpo d'água pequeno, bem pequeno mesmo. Enfim, vamos chegar agora com vegetação, a segunda parte do episódio 2, que é simplesmente a parte de colocar a adição de vegetação, de árvores, de plantas, pedras e outros tipos de vegetais, né? E aqui, como eu não tenho, ainda estou na fase do teste, né? Como de costume, eu ainda não tenho um layout preparado ainda na mente. Eu estou testando qual pedra para colocar na montanha. Então, vocês podem ver que logo neste começo eu estou vendo qual a melhor pedra, qual a melhor montanha. E é justamente isso mesmo. Eu fiquei na dúvida entre o Woodland e Savannah, mas eu acredito que eu tenha escolhido o Woodland por conta da vegetação, que Savannah vem apenas com pedras. Na verdade é o contrário, Savannah e o Woodland, mas independente da pedra, eu escolhi uma pedra que seja condizente com a textura. Cortou o vídeo, agora eu decidi colocar o Desert Light, que é simplesmente uma vegetação no mapa inteiro como base, que vocês vão ver que é justamente isso, para remeter aquela vegetação seca do deserto. Corta mais uma vez e vamos agora colocar um retoque final na montanha, que é simplesmente colocar pedrinhas, né? Pedras pequenas, entre aspas, né? Que são pedregulhos ali em algumas partes da montanha. Por que eu decidi não colocar em toda a região da montanha? Primeiro, para não ficar genérico, porque em nem todo local da montanha eu acho que não ficaria muito bonito, né? E também tem as áreas ali que naturalmente, por conta da textura bem aplicada no episódio anterior, ficou com um aspecto rochoso. Então eu acredito que rocha em cima da rocha, entre aspas, né, não ficaria muito condizente. Ok, agora é hora de refinar o refinamento. E agora, no momento da gravação aí, vocês estão vendo que justamente eu estou suavizando a parte ali que é a zona jogável do mapa, ou a zona central, na verdade, que também, consequentemente, é a zona jogável. E algumas áreas ali externas que eu percebi ali na hora que
precisavam de uma suavização. Uma parte ali, um pouco ali da montanha, também precisava de suavização na hora. E ali nas partes muito íngremes, que eu acredito que é local muito acidentado a ponto de ficar com a textura muito estranha, com um bug aparente ali, de um bug visual, eu já evito, né, para evitar o conserto mesmo, que é o que aconteceu ali próximo ao trilho. Ali também, olha, justamente essa parte do trilho também eu percebi que, como se eu posso suavizar, eu suavizo e não atrapalha nem o trilho ao lado esquerdo e nem o caminho ao lado direito. Então eu decidi suavizar, por que não, não é? Então eu decidi suavizar essa parte ali do lago também. Então essa parte do relevo, que é a penúltima parte do episódio 2, o refinamento dela é justamente isso, apenas para suavizar, para dar o retoque ali que necessário em algumas áreas que eu senti que precisava ali para ficar mais natural, mais condizente ali com o cenário e também para não ficar algo artificial, genérico ou muito fora da realidade mesmo ali, olha. Se eu posso suavizar e não atrapalha o trilho, que foi o caso ali justamente, eu farei isso, né, como eu fiz, olha ali. Até uma área ali da montanha eu fui mais além, olha. Vocês podem ver a pedra indo mais abaixo porque o terreno foi suavizado. Ainda na parte do refinamento, agora só que nas texturas, por mais que tenhamos mexido nas texturas no episódio passado, agora estamos refinando mais alguns detalhes porque temos adicionado mais objetos, principalmente agora na parte do vídeo, por exemplo, no caso, na parte das ferrovias, que estamos colocando uma espécie de desgaste. Eu coloquei a própria textura da montanha mesmo como uma forma de desgaste, porque essa é a minha intenção na verdade e ficou bem condizente. Eu não sei se vocês percebem isso ou se tem a mesma opinião, se para vocês parece um desgaste. Para mim, na minha concepção, parece um desgaste e ficou bem bonito esteticamente falando. E eu gostei bastante do resultado final que ficou aí na linha férrea, né? Ficou muito bacana, muito legal mesmo esse desgaste entre aspas. E agora, após o desgaste na linha férrea, estou tentando colocar outro tipo de textura, que é na zona dentro dos caminhos, que os caminhos acabaram formando uma espécie de anel, e dentro deste anel eu coloquei um tipo de textura que é diferente. E uma coisa que eu costumo fazer nos meus mapas no Map Editor de Far Cry 2 é colocar uma textura que seja condizente com a textura, com a cor dos caminhos de barro dentro do mapa. Ou seja, eu coloquei Savannah Roadside mesmo, que ficou bacana na minha opinião, ficou bem condizente com a cor do caminho mesmo de barro, e que é um marronzinho bem charmoso, bem elegante de se ver, como vocês podem ver aí na própria captação de vídeo. Enfim pessoal, este foi o segundo episódio do vlog de desenvolvimento, dando continuidade tanto ao formato quanto ao desenvolvimento do mapa Trilhas do Deserto aqui no Map Editor de Far Cry 2. A pretensão é a mesma, espero conseguir finalizar esse projeto aqui no canal Jogador Casual junto com vocês, do desenvolvimento até o showcase final. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal para mais vídeos de Far Cry 2 Map Editor, Resident Evil 4, Bully Scholarship Edition, LEGO Marvel Super Heroes e muito mais sobre o mundo dos jogos. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.